Parashá Kitzá, Êxodo capítulo 30, verso 11. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Quando receberes a soma dos filhos de Israel, conforme seu número, dará a cada um o resgate de sua alma ao Eterno. Ao contá-los, e não haverá neles mortandade ao contá-los. Isso dará a cada um que passa para o número dos que são contados, metade de um ciclo segundo o ciclo da santidade. 20 gueras, o ciclo, a metade do ciclo, oferenda separada será para o Eterno. Todo aquele que passar pelo número dos que são contados, da idade de 20 anos para cima, dará a oferenda separada ao Eterno. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade de um ciclo para dar a oferenda separada ao Eterno, a fim de expiar pelas vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o darás para o serviço da tenda da reunião, e será para os filhos de Israel como memorial diante do Eterno, para expiar pelas vossas almas. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: E farás um lavatório de cobre, e sua base de cobre para lavar, e o colocarás entre a tenda da reunião e o altar, e porás ali água. E lavarão nele Arão e seus filhos, suas mãos e seus pés. Ao entrarem na tenda da reunião, lavar-se-ão com água, e não morrerão. Ou, ao se chegarem ao altar para servir, para oferecer a oferta queimada ao Eterno. E lavarão suas mãos e seus pés, e não morrerão. E será para eles estatuto perpétuo, para eles e para sua semente, por suas gerações. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: E tu toma para ti especiarias principais, mirra pura, 500 ciclos, e a metade de cinamomo aromático, isto é, 250, e canela aromática, 250, e de cássia, 500 ciclos, dos ciclos da santidade, e de azeite de oliva à medida de 1 hin. E farás disto óleo de unção sagrada, especiaria misturada, obra de perfumista, óleo de unção de santidade será. E ungirás com ele a tenda da reunião, e a arca do testemunho, e a mesa e todos os seus utensílios, e o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar da oferta de elevação e todos os seus utensílios, e o lavatório e a sua base. E os santificarás, e serão santidade de santidades. Todo aquele que tocar neles se santificará. E a Arão e seus filhos ungirás, e os santificarás para me servir. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Óleo de unção de santidade será este para mim por vossas gerações. Sobre carne de homem não será untado, e da mesma composição não fareis outro com ele. Santidade é ele, santidade será para vós. Todo homem que fizer semelhante a ele, e que usá-lo para fim estranho, será exterminado de seu povo. E disse o Eterno a Moisés: Toma para ti especiarias, estoraque, cravo de odor, gálbamo, especiarias outras em incenso puro, cada um será de igual peso. E farás delas incenso, um perfume segundo a obra do perfumista, será misturado, será puro e será santo. E moerás uma parte dele, e a reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho na tenda da reunião, onde me encontrarei para falar contigo. Santidade de santidades será para vós. E o incenso que farás, como a sua composição, não fareis para vós. Sagrado o considerarás para o Eterno. O homem que fizer igual a este para o cheirar, será banido do seu povo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Olha, chamei por seu nome a Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá.
e o enchi do Espírito de Deus em ciência e inteligência, em saber, em toda sorte de obras, para pensar em obras de mestre, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e na arte de gravar pedras de engaste, e na arte de entalhar madeiras para fazer toda obra. E eu, eis que designei juntamente com ele a Aholiabe, filho de Ahissamar, da tribo de Dan. E no coração de todo sábio pus ciência, e farão tudo o que te ordenei. A tenda da reunião, a arca do testemunho, o tampo que está sobre ela e todos os objetos da tenda, a mesa e seus objetos, o candelabro puro e todos seus objetos, e o altar do incenso, o altar da oferta de elevação e todos seus objetos, o lavatório e a sua base, as vestimentas do serviço, as vestimentas da santidade para Arão, o sacerdote, e as vestimentas de seus filhos para servir, o óleo da unção e o incenso das especiarias para a santidade, como tudo que te ordenei farão. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: E tu fala aos filhos de Israel, dizendo: De certo, meus sábados guardareis, pois este é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações, para saber que eu sou o Eterno, vosso santificador. E guardareis o sábado, que santidade é ele para vós. Aqueles que o profanarem serão mortos, porque todo aquele que fizer nele trabalho, a sua alma será banida do meio de seu povo. 6 dias trabalharás, e no 7º dia será sábado de descanso, santificado para o Eterno. Todo aquele que fizer trabalho no dia de sábado será morto. E guardarão os filhos de Israel o sábado, para fazer do sábado por suas gerações uma aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Segunda aliá. E deu a Moisés, ao acabar de falar com ele no monte Sinai, 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E viu o povo que Moisés demorava em descer do monte, e se juntou o povo a Arão, e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que ande diante de nós, porque a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E disse-lhes a Arão: Tirai os aros de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. E tirou todo o povo os aros de ouro de suas orelhas, e os levaram a Arão. E tomou-os de suas mãos, e os trabalhou com o buril, e fez um bezerro fundido. E disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. E viu Arão, edificou um altar diante dele, e proclamou Arão e disse: Festa para o Eterno será amanhã. E madrugaram no dia seguinte, ofereceram ofertas de elevação, e trouxeram sacrifícios de pazes, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para celebrar. E falou o Eterno a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o teu povo, o qual fizeste subir da terra do Egito. E saíram depressa do caminho que lhes ordenei, fizeram para eles um bezerro fundido, prostraram-se diante dele, sacrificaram-lhe e disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. E disse o Eterno a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. E agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e os consumirei. E farei de ti um grande povo. E rogou Moisés às faces do Eterno, seu Deus, e disse: Por que, Eterno, se acenderá o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para os consumir de sobre a superfície da terra? Volve-te do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer mal a teu povo. Recorda a Abraão, a Isaque e a Israel, a quem juraste por ti e falaste:
multiplicarei vossa semente como as estrelas do céu, e toda a terra que eu disse, darei à vossa semente e herdarão para sempre. E arrependeu-se o Eterno do mal que falou em fazer a seu povo. E virou-se, e desceu Moisés do monte, e as 2 tábuas do testemunho estavam na sua mão. Tábuas escritas em seus 2 lados, de ambos os lados, elas estavam escritas. E as tábuas eram obras de Deus, e a escritura era a escritura de Deus, gravada sobre as tábuas. E escutou Josué a voz do povo ao gritar, e disse a Moisés: voz de guerra há no acampamento. E disse: não é voz de alarido de valentia de vencedores, nem voz de alarido de fraqueza de vencidos. Voz de impropérios, de angústia, a alma eu ouço. E foi quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, e acendeu-se o furor de Moisés, e jogou de suas mãos as tábuas, e quebrou-as aos pés do monte. E tomou o bezerro que fizeram, queimou no fogo e o moeu até que se desmanchou em pó, e o espalhou sobre a superfície das águas, e fez beber aos filhos de Israel. E disse Moisés a Arão: que te fez este povo para trazeres sobre ele um grande pecado? E disse Arão: não cresça o furor do meu senhor. Tu conheces o povo, quão inclinado ao mal é ele. E me disseram: faze-nos deuses que irão adiante de nós, porque este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E eu lhes disse: quem tem ouro? Tiraram-no e me deram. Joguei-o no fogo e saiu este bezerro. E viu Moisés que a falta do povo estava descoberta, pois a descobriu Arão para servir como infâmia entre os seus inimigos. E pôs-se de pé Moisés à entrada do acampamento e disse: quem teme ao Eterno, venha comigo. E juntaram-se a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim disse o Eterno, o Deus de Israel: colocai cada um vossa espada sobre vossa coxa, passai e tornai a passar de porta a porta do acampamento, e matai cada homem a seu irmão, cada homem a seu companheiro e cada homem a seu próximo. E fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E disse Moisés: consagrai-vos hoje ao Eterno, cada um por seu filho e por seu irmão, a fim de dar sobre vós hoje bênção. E foi no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes um grande pecado, e agora subirei ao Eterno, e talvez farei expiação pelo vosso pecado. E voltou Moisés ao Eterno e disse: rogo-te, pecou este povo grande pecado e fez para si deuses de ouro, e agora se perdoas seu pecado, está bem, e se não, risca-me, rogo, do teu livro que escreveste. E disse o Eterno a Moisés: aquele que pecou contra mim, riscá-lo-ei de meu livro. Vai agora, anda, guia o meu povo ao lugar que te falei, e eis que meu anjo irá diante de ti, e no dia da minha visitação castigarei uma parte deste pecado. E o Eterno feriu o povo, porque serviram ao bezerro que fez a Arão. E falou o Eterno a Moisés: anda, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei diante de ti um anjo, e desterrarei ao cananeu, ao emorreu, ao hiteu, ao perizeu, ao iveu e ao jebuseu, à terra que emana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porque povo de dura cerviz és tu, para que eu não te acabe no caminho. E escutou o povo esta coisa ruim e entristeceu-se, e não pôs cada um seu ornamento sobre si. E disse o Eterno a Moisés: diz aos filhos de Israel: tu és um povo de dura cerviz. Se por um só momento eu subir no meio de ti, consumir-te-ei, e agora despoja-te do teu ornamento, pois eu sei o que te hei de fazer. E despojaram-se os filhos de Israel do ornamento que tinham desde o monte Horebe.
E Moisés tomou a sua tenda e estendeu-a fora do acampamento, longe do acampamento, e chamou a tenda do ensinamento. E todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda do ensinamento que estava fora do acampamento. E quando Moisés saía para a tenda, levantava-se todo o povo e punha-se de pé, cada um à entrada de sua tenda, e olhava Moisés por trás até entrar na tenda. E ao entrar Moisés na tenda, a coluna da nuvem descia e parava à entrada da tenda, e o Eterno falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem à entrada da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um se curvava à entrada da sua tenda. E o Eterno falava a Moisés face a face, como fala um homem com seu companheiro. E voltava para o acampamento, e seu servidor Josué, filho de Num, o moço, não se retirava de dentro da tenda. Terceira aliá. E disse Moisés ao Eterno: Olha, tu me dizes, faz subir este povo, e tu não me fizeste saber a quem has de enviar comigo, e tu disseste: Te conheci por teu grande nome, e também achaste graça aos meus olhos. E agora rogo, se achei graça aos teus olhos, rogo conhecer teus caminhos, e saberei de ti a recompensa dos que acham graça aos teus olhos. E considera que é teu povo esta nação. E disse: Minhas faces andarão convosco, e eu te darei descanso. E disse-lhe: Se tuas faces não forem conosco, não nos faças subir daqui. E como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Certamente é andando tu conosco, e assim seremos distinguidos, eu e teu povo, de todos os povos que se acham sobre a superfície da terra. Quarta aliá. E disse o Eterno a Moisés: Também farei isto que falaste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheci por teu nome. E disse: Mostra-me, rogo, a tua glória. E disse: Eu farei passar todo o meu bem diante de ti, e chamarei em nome do Eterno diante de ti. E farei misericórdia quando eu quiser fazer misericórdia, e me compadecerei quando eu quiser me compadecer. E disse: Não poderás ver meu rosto, pois não poderá ver-me o homem e viver. E disse o Eterno: Eis aqui um lugar junto a mim, e te porás de pé sobre o penhasco. E será, quando passar a minha glória, que te porei na fenda do penhasco e te protegerei à minha maneira, até que eu tenha passado. Retirarei depois a minha glória, e verás minhas costas, e o meu rosto não será visto. Quinta aliá. E disse o Eterno a Moisés: Corta para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam sobre as primeiras tábuas que quebraste. E estarás pronto pela manhã. Subirás pela manhã ao monte Sinai e te apresentarás a mim ali, sobre o cume do monte. E o homem nenhum subirá contigo, e tampouco ninguém aparecerá em todo o monte, tampouco o rebanho e o gado aparecerão em frente a este monte. E cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e madrugou Moisés pela manhã e subiu ao monte Sinai, como lhe ordenara o Eterno, e tomou em suas mãos 2 tábuas de pedra. E apareceu o Eterno na nuvem, e esteve com ele ali. E ele chamou em nome do Eterno. E passou a divina presença do Eterno diante dele e proclamou: Eterno, Eterno, Deus piedoso e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e verdade, que guarda a benignidade para 2000 gerações, que perdoa a iniquidade, rebelião e pecado, e não livra o culpado, que não faz penitência, visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos sobre as 3ª e 4ª gerações. E apressou-se Moisés, ajoelhou-se à terra e prostrou-se. E disse: Rogo, se achei graça aos teus olhos, Eterno, ande, rogo, a divina presença do Eterno entre nós, pois povo de dura cerviz é ele, e perdoarás nossa iniquidade e nosso pecado, e nos tomarás por tua
herança. Sexta aliá. E disse: eis que eu faço uma aliança frente a todo o teu povo, farei uma distinção entre vós e os demais povos, que não foi feita em toda a terra, nem em todas as nações, e verá todo o povo no meio do qual estás, a obra do Eterno, porque é coisa temerosa o que o Eterno fará contigo. Guarda para ti o que eu te ordeno hoje. Eis que desterro diante de ti ao Emorreu, ao Cananeu, ao Eteu, ao Perizeu, ao Iveu e ao Jebuseu. Guarda-te de fazer aliança com o morador da terra onde tu vais, para que não seja ardil no meio de ti. Porém, seus altares derrubareis, suas colunas idolatradas quebrareis, e suas árvores sagradas cortareis. Pois não te curvarás a outro Deus. Porque o Eterno é zeloso de seu nome, Deus zeloso é ele, para que não faça aliança com o morador da terra, e suceda que, quando errarem para com seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, ele te chame e tu comerás do seu sacrifício. E tomarás de suas filhas para teus filhos, e errarão suas filhas para com seus deuses, e farão errar os teus filhos para com seus deuses. Deuses fundidos não faças para ti. A festa dos ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei no tempo marcado, no mês da primícia dos cereais. Pois no mês da primícia saíste do Egito. Todo o que abre a matriz será para mim. E de todo o gado, o que for macho e abrir a matriz da vaca e da ovelha. E todo o que abrir a matriz da jumenta, remi-lo-ás por carneiro. E se não o remires, quebrar-lhe-ás a cerviz. Todo o primogênito de teus filhos remirás, e não apareçais diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, e no 7º dia descansarás, mesmo no tempo de arar e ceifar descansarás. E a festa das semanas observarás, e a festa dos 2 pães das primícias da ceifa, do trigo, e a festa da colheita, no princípio do ano vindouro. 3 vezes ao ano aparecerá todo varão de teu povo diante do Senhor, o eterno Deus de Israel. Certamente desterrarei nações de diante de ti, e farei aumentar o teu limite, e não cobiçará homem a tua terra, ao subires para aparecer diante das faces do Eterno teu Deus, 3 vezes ao ano. Não degolarás sangue de meu sacrifício, havendo levedado, e não ficará para amanhã do sacrifício do cordeiro da Páscoa. O primeiro das primícias de tua terra trarás à casa do Eterno teu Deus. Não cozinharás cabrito com o leite de sua mãe. 7ª aliá. E disse o Eterno a Moisés: escreve para ti estas palavras, pois segundo estas palavras fiz uma aliança contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Eterno 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e não bebeu água. E escreveu sobre as tábuas as palavras da aliança, os 10 pronunciamentos. E foi ao descer Moisés do monte Sinai, estando as 2 tábuas do testemunho na mão de Moisés, em sua descida no monte. Moisés não sabia que resplandecia a pele de seu rosto, por Deus ter falado com ele. E viram Arão e todos os filhos de Israel a Moisés, e eis que resplandecia a pele de seu rosto, e temeram aproximar-se dele. E chamou Moisés, e voltaram-se para ele Arão e todos os príncipes da congregação, e falou Moisés com eles. E depois chegaram-se todos os filhos de Israel, e ordenou-lhes tudo o que lhe falou o Eterno no monte Sinai. E acabou Moisés de falar com eles, e pôs um véu sobre o seu rosto. E ao vir Moisés diante do Eterno para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. E viram os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava a pôr Moisés o véu sobre o seu rosto, até o seu entrar para falar com ele. נשמח ונבין
שכל זה קרה, יהי ערב